Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Galera do terceiro ano, estamos com a nossa aula 17.1. Saímos da questão do present perfect e agora a gente vai entrar no past perfect. A notícia boa é que o past perfect é bem simples, bem prático, a gente não vai precisar ficar pensando qual situação a gente deve usar, porque é basicamente uma situação, então aí descomplica muito a nossa vida. Let's begin? Olha só, aula 17.1, como eu falei para vocês, e a gente tem o título de Discover the Magic of a Past Perfect. Descobrindo a mágica do passado perfeito. E olha só, nós vamos ver nessa aula o Past Perfect, como eu falei para vocês, o uso do passado perfeito, formas afirmativas, como está aí, mas na verdade é afirmativas, faltou aqui um A, afirmativas, negativas, interrogativas, e time expressions que a gente usa com esse tempo verbal. Bora lá! Vamos entender um pouco sobre essa questão do past perfect. Presta atenção nesta nossa frase. Had you had dinner yesterday? Então temos aí uma frase no past perfect. O que você nota de diferente lá do presente perfeito? Porque a gente está agora indo nos tempos perfeitos. A diferença, como vocês podem ter notado, é que a primeira palavra numa pergunta não vai ser mais o have nem o has. A gente agora vai trabalhar com outro verbo que vem do have, do verbo to have, que é o verbo ter. Só que aqui, você lembra muito bem que esses verbos, eles são auxiliares. Então, eles auxiliam as frases nos tempos perfeitos. Então, se é passado perfeito, portanto, o to have agora vai ter a situação de had. A gente vai falar ele como se fosse o passado dele. Porque o passado de to have, que é um verbo irregular, vai ficar had. Então, had you had dinner yesterday? Você tinha jantado ontem? Ou então, uma tradução livre, você jantou ontem? Porque nós estamos falando de passado. E o tinha jantado e jantou ontem, eles carregam a ideia de passado. Por que eu tenho duas vezes o had aqui? Porque esse primeiro é o auxiliar, e esse segundo aqui, do lado do pronome pessoal, já faz ter a intenção de ser o verbo de ação. Quando a gente fala sobre alimentação, refeição, no caso aí é dinner, jantar, você vai usar a questão do have, e aí no caso do had no passado, para você falar que você almoçou, que você jantou, que você lanchou, e assim por diante. Certo? Então, esse had aqui, ele é o verbo principal, ele está no particípio passado, porque todos os tempos perfeitos trabalham com verbos no particípio passado. E aí nós temos aqui a palavra yesterday, ontem, porque é uma ação no passado. Olha só, a gente tem as short answers para essa pergunta. Com o passado perfeito, você só vai usar o auxiliar dele, que é o had. Portanto, se alguém me faz essa pergunta, had you had dinner yesterday? Eu posso responder, yes, I had, ou no, I hadn't. Ou seja, sim, eu jantei, ou eu tinha jantado, ou não, eu não tinha jantado. Vamos lá. Passando essa parte aí sobre o primeiro entendimento de uma frase no past perfect, tenho essa informação para vocês. Muito provavelmente você estranhou a pergunta do slide anterior, apesar de eu já ter explicado lá bastante alguma coisa. Ele apresentou um novo tempo verbal chamado past perfect. Então, had you had dinner yesterday? Aqui é a mesma pergunta, só que olha só. E o que significa essa frase? É o que eu falei. Você jantou ontem ou você tinha jantado ontem, para ser mais específico no past perfect. Mas o simple past não significaria a mesma coisa? Afinal de contas, você me pergunta, ué, mas o simple past eu também não falaria assim? De fato. Sem mentira nenhuma, você falaria assim, mas não nesta construção com esse had. Você não usaria essa construção com esse had. Muito bem? E aí o que acontece? O simple past, você falaria did you have dinner yesterday? Porque você usaria o auxiliar do passado simples, que é o did, e você usaria o verbo have em frases interrogativas e negativas, já que você usa o did. Então, assim, o simple past nessa pergunta, did you have dinner yesterday, é completo por si só. Por quê?
Porque você não precisa de uma situação para falar com o passado simples. Já o passado perfeito, ele precisa de um contexto para existir. Mesmo que esse contexto não tivesse sido mencionado, como nesta pergunta aqui, eu não mencionei alguma situação que aconteceu junto com essa aqui, ou simultaneamente, ou então antes dessa aqui. Então, veja bem. A pergunta "Had you had dinner yesterday" só tem sentido se estiver inserida dentro de um contexto. O contexto, por exemplo, "Had you had dinner yesterday before your dad arrived?" Eu tenho duas situações aqui. A primeira no past perfect e a segunda no passado simples, que basicamente começa aqui. A segunda no passado simples. Então, a primeira a pergunta é quanto ao que ocorreu antes, jantou ou não jantou? E o segundo foi o pai chegou, certo? Então, basicamente, você tem que entender o seguinte, que o passado perfeito, ele fala de uma ação no passado, assim como o passado simples. Só que o passado perfeito é a ação mais antiga do que o passado simples. Antiga no sentido de ela aconteceu primeiro. Então, olha só, o que aconteceu primeiro aqui? Eu jantei, se bem que isso aqui é uma pergunta, né? Mas vamos supor que eu tivesse jantado. Eu jantei antes de o meu pai chegar. Eu estou traduzindo essa frase, essa pergunta de uma outra forma. Então, o ato de meu pai chegar no passado, essa ação aqui já tinha acontecido. Então, o passado perfeito é muito conhecido como o passado do passado. E a gente tem essa estrutura no português, né? Por exemplo, eu tinha jantado quando meu pai chegou. Então, meu pai chegou, uma ação no passado, mas o tinha jantado já tinha sido feito, já tinha até sido completada essa ação, porque eu já tinha jantado e isso está no passado. Então, já que a gente entendeu o que é o passado perfeito, que é o passado do passado, onde a ação mais antiga você vai colocar no passado perfeito, vamos ver a formação do passado perfeito, como eu comentei lá com vocês. Antes de explorarmos o uso do past perfect, vamos explorar a sua formação. A formação do past perfect é muito parecida com a do present perfect, como eu comentei para vocês. Só que você não vai mais usar o have has, você vai continuar usando o verbo to have, mas na sua forma do passado, ficando had. Então, não vai mais ter esses dois, você vai usar apenas o had, significa que você vai usar para todos os pronomes pessoais essa palavra. Depois, segue-se o particípio passado, que é o verbo lá naquela terceira coluna que eu avisei para vocês, que é o verbo do particípio passado. Você tem o infinitivo na primeira coluna, você tem o passado na segunda coluna, e na terceira coluna de verbos que você procura aí na internet, nos seus livros, você tem aí o particípio passado. Então, na affirmative form, na forma afirmativa, vai ficar como? Sujeito em primeiro lugar, podendo ser qualquer pronome pessoal, ou qualquer nome próprio que você for utilizar, ou qualquer outra situação que compõe-se para ser um sujeito. Logo em seguida, o verbo had, que vai ser usado com todos os pronomes pessoais, assim como todas as questões de sujeito que você possa imaginar numa frase. E logo em seguida um verbo, aqui é uma frase simples, sem complemento, tá? Só para vocês entenderem. Um verbo no particípio passado. Então, esse verbo to begin, ele vem do verbo to begin, que é o verbo começar. E o particípio passado dele é began. Muito bem? E aí, na forma negativa, na negative form, o que acontece é apenas a presença do not. Ele fica aqui contraído ou não. Você pode escrever assim, had not, na sua frase, ou você pode escrever hadn't. Tanto faz. Lembrando que, mais uma vez, as questões de contração, elas são informais. Tudo que você for contrair no inglês, saiba que é uma forma informal de você lidar com essa situação, tudo bem? E aqui eu tenho o meu verbo slept, que é o verbo dormir, no particípio passado, que vem do verbo to sleep, que é o verbo dormir. I hadn't slept. Eu não tinha dormido. E aí você traduz com esse eu
não tinha feito, não tinha falado, não tinha comido, não tinha dormido. Esse tinha vai aparecer aí no nosso passado perfeito. Coisa que a gente não costumava traduzir o have, has no presente perfeito, a gente aqui vai poder fazer isso de uma forma bem mais natural. Algumas vezes a gente não vai usar esse tinha, em algumas situações você vai usar o tem sido, tem estado, principalmente com o verbo to be, que no português ele é um verbo extremamente irregular, e aí você vai fazer essa adaptação. Mas lembrando que você está falando de passado, e um passado mais passado do que o passado simples, tudo bem? E na interrogative form, o que acontece? Você vai usar o verbo auxiliar na frente para poder fazer perguntas. Ele que passa para frente, logo seguido os sujeitos que você for usar, dependendo aí se for um nome próprio, um pronome pessoal ou qualquer outra coisa que possa servir como sujeito. Logo em seguida, perdão pela tosse, e logo em seguida o verbo made, que é, por exemplo, aí no caso aqui nesse exemplo que eu estou dando, tá? Que é o passado, particípio passado do verbo to make. E é um verbo irregular. E aí, detalhe, quando o verbo for irregular, você sabe que você não tem como aplicar a regrinha do ED. Você vai ter que olhar lá para aquela coluna, a terceira coluna, para você saber como é que é o particípio passado dele. Caso ele seja regular, você só faz aquela questão de você colocar o sufixo ED, ou apenas o D, ou IED, dependendo do verbo que você estiver trabalhando. Então, olha só. E quanto ao uso, vamos voltar para essa questão do uso do presente, do passado perfeito. Eu estou no presente ainda, mas a gente está no past perfect, do passado perfeito, que é uma coisa muito simples. Então, basicamente, o passado perfeito, você vai ter duas situações no passado. Às vezes, você vai ter apenas uma situação, que é a situação mais antiga, mas ela, perdão, mas ela tem que ter um contexto para poder fazer sentido. Por exemplo, se eu falo, eu tinha jantado, mas eu tô dentro de uma conversa, aí a pessoa tá falando comigo, e ela tinha falado alguma coisa que fez sentido eu falar, eu tinha jantado. Somente essa frase, usando o passado perfeito, I had, no caso, lembra que você vai usar o had para você fazer essa questão do passado perfeito. Então, olha só, aqui, I had already eaten my dinner. É a primeira situação no passado. É o passado perfeito. Eu já tinha comido meu jantar. I had already eaten my dinner. A palavra already, a gente vai ver, inclusive, mais pra frente, que ela é uma palavra que ela também pode ser utilizada no passado perfeito, com essa ideia de já ter feito uma situação, uma ação no passado agora. Muito bem? I had already eaten my dinner. E logo em seguida, eu tenho uma outra frase que é o complemento dela. Pra gente poder entrar, ter um contexto para poder usar o passado perfeito. E qual é esse contexto? Quando o meu pai chegou. When my father arrived. Daí eu tenho aqui a estrutura de passado simples, que o que determina que é passado simples? O meu sujeito é meu pai. My father é sujeito. O sujeito aqui é eu. Arrived está no passado simples. O meu verbo aqui, na verdade, ele é um verbo regular, então eu simplesmente tive que acrescentar apenas o D. Já que ele termina com E, eu só acrescentei o D. Já aqui eu estou trabalhando com o verbo irregular, que é o verbo to eat, comer. Por isso que aqui ele ficou eaten, diferente, porque ele faz parte lá da terceira coluna dos verbos. Muito bem? Então, eu já tinha comido meu jantar quando meu pai chegou. Qual ação aconteceu primeiro? De acordo com o que eu falei para vocês, a ação que tinha acontecido primeiro é a ação mais passada e é a ação do passado perfeito, que é esta aqui em laranja. Tá? When my father arrived é a situação que aconteceu depois, mas também já passou, já aconteceu, porque ficou no passado, que é a situação no passado simples. E aí, eu expliquei antes de vir para cá, para essa parte do slide, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que já quer explicar, mas tem que ter essa situação. Repare que na frase I had already eaten my dinner when my father arrived, as duas ações estão no passado, isso sem sombra de dúvidas.
O pai chegar e a pessoa já ter jantado, já passaram. Tanto a situação que o meu pai chegou e tanto a situação que eu já tinha jantado. Mas o passado perfeito, ele é utilizado para estabelecermos que entre ações no passado, uma ocorreu primeiro. E a que ocorreu primeiro é a situação que está na cor laranja com o passado perfeito. Então, a gente tem mais frases aqui para vocês. Olha só. I had studied for weeks before I took the final exam, but I still felt nervous. Eu tinha estudado por 2 semanas antes de eu... Perdão. Antes de eu fazer o meu exame final, mas eu ainda estava nervosa. Eu falei antes de eu fazer o meu exame final, mas é porque isso no inglês, no português eu posso traduzir assim. Só que aqui eu estou falando no passado. Esse took é passado. Eu falei antes de eu fazer, mas é porque eu traduzi para o português e isso fez sentido no português. Mas no inglês eu preciso colocar essa frase no passado. Before I took the final exam. Entendeu? Então eu preciso colocar essa situação no passado. Sarah didn't arrive at the party late. Aí aqui você já notou uma diferença. O que você notou? A frase no passado simples veio primeiro e a frase no passado perfeito veio depois. Isso não tem problema. A ordem dos fatores não altera um produto. Não tem nada a ver. Você pode colocar tanto uma primeiro quanto outra depois, que vai fazer sentido, tudo bem? Então tem que ser primeiro passado perfeito para depois colocar passado simples? Não, pode ser passado simples, passado perfeito. Passado perfeito, passado simples, tanto faz. Então, Sarah didn't arrive at the party late. A Sarah não chegou na festa tarde. Because, porque... Aí eu tenho essas palavrinhas que são muito usadas no passado perfeito. Tanto before, quanto because. E o before, mais uma vez aqui, a gente vai ver daqui a pouco essas palavras. Because she hadn't missed her train. Porque ela não tinha perdido o trem dela, porque aí ela não chegou atrasada. Eu estou tentando dar uma explicação aqui de 2 situações que aconteceram no passado, sendo que a em laranja aconteceu primeiro. E na terceira situação é uma pergunta. Perceba que na primeira aqui eu fiz só afirmação, na segunda eu fiz negação nas duas. Negação aqui no passado simples e negação aqui no passado perfeito, tá? Nessa terceira aqui eu vou fazer uma pergunta. Had the team won 5 games in a row before they lost the championship match? Ou seja, eu perguntei aqui no passado perfeito. O time tinha ganhado 5 vezes seguidas antes. Porque, olha, se é antes, a situação aconteceu antes, obviamente. Antes de eles terem perdido o campeonato... Antes de eles terem perdido o campeonato, ou antes de eles perderem o campeonato. Então, assim, a tradução ela fica de acordo com o que você achar melhor, mas você tem que entender que o passado perfeito é a ação que sempre é a primeira que aconteceu antes do passado simples, quando você coloca esses dois tempos verbais em uma única frase, tudo bem? Vamos lá ver sobre essa questão das time expressions, que são as expressões de tempo que nós podemos usar com o passado perfeito. A gente tem uma lista aqui muito grande de palavras que a gente pode usar com o passado perfeito. Porém, e o passado simples também, aqui também a gente trouxe esses 2 tipos. Porém, não são as únicas, tá? Obviamente você vai ter diversas outras aí, palavrinhas, conectores que você pode usar com o passado perfeito. Então vamos lá. When, que é muito utilizado, ele vai significar quando aqui. Usamos when mais o passado perfeito, quando o when vem junto com o passado perfeito, como vocês podem notar aqui, para falar de uma ação que começou imediatamente antes de outra. Só para deixar claro, para vocês que estão olhando aí, vocês percebam que todas as frases em laranja, elas são no passado perfeito e as frases em roxo são no passado simples. Eu fiz assim para ficar mais prático de vocês notarem a diferença. Tudo bem? Então, when we had finished our exercises, we watched TV. Então, quando nós tínhamos terminado os nossos exercícios, nós assistimos TV.
Aí a gente até fala assim, nós fomos assistir TV. Então, assim, a tradução ela vai depender de como você achar melhor de passar a informação, tudo bem? E aí, a situação que aconteceu primeiro foi, eles primeiro terminaram os exercícios deles para depois eles assistirem TV. E todas essas situações já passaram, já foi, já não está mais acontecendo, porque são situações que ficaram no passado. Quando a gente usa o when, que significa esse quando, com o passado simples, já ele assim, a tiracolo do passado simples, aí é para falar de uma ação que aconteceu depois de outra coisa, e não antes, tá? Porque agora o when, ele vai estar ligado com o passado simples. Então, olha só essa frase. Had you left? Você tinha ido embora when he called you? Quando ele te ligou? Aí eu já traduzi bem bacaninha. Had you left? Você tinha ido embora quando ele te ligou? É uma pergunta. Então, a ação de ele te ligar provavelmente aconteceu antes, porque aqui é uma pergunta, eu não tenho certeza, mas a pessoa me responde yes, I had. Ou seja, sim, eu tinha saído. Então, é fato de que eu tinha saído, a pessoa tinha saído, e quando a pessoa ligou, então essas duas ações, elas praticamente aconteceram de forma simultânea. Eu tinha saído e logo em seguida essa pessoa me ligou e eu não ouvi e eu sei disso. E aí eu falei yes, I had para essa resposta. Muito bem? Temos mais situações. Além da palavra when, a gente também pode usar a palavra until ou till. Ela vai ser usada das duas formas. Essa é a forma mais correta, tá? Porque é a forma que você, inclusive, usa para escrever. Till também é usado para escrita, assim também como para fala, mas ela é uma forma mais informal, tá? Então, until, até. Vai ser esse nosso até. Então, usamos o simple past na negação, mais a palavra until, mais o passado perfeito, para falar de uma ação que não aconteceu, já que é negação, antes de algo acontecer primeiro. Então, a frase no roxo, você tem aí o passado simples. The party couldn't start until, ou seja, a festa não podia começar até... E onde é que está o passado simples aí? Você está usando could aqui, que é o nosso poderia, que é o passado do verbo can, é o passado dele, do verbo poder. Então, obviamente, você está trabalhando com passado simples. Então, a festa não podia começar até que o quê? Erica had arrived, que a Erica tivesse chegado. Então, a ação de a Erica tivesse chegado, ela tinha que ter chegado primeiro para poder a festa começar. E aí, então, essa ação, a ação que tinha que acontecer primeiro é a ação do passado perfeito. Muito bem? E aí a gente está trabalhando aqui com arrived, que é um verbo regular, por isso que eu acrescentei só o D nele. Muito bem? E aqui o meu verbo start, presta bem atenção, ele não vem no passado, por quê? Porque a gente não usa o verbo could junto com outro verbo no passado. A gente usa com o verbo na sua forma base, sem o to. O passado ele está aqui com a palavra could e não aqui na palavra start. Muito bem? E também temos until com a questão de passado perfeito na negação, mas o until aqui era passado simples na negação e o until aqui já vai ser passado perfeito na negação, mais a palavra until, mais simple past para falar de uma ação que não aconteceu antes de um determinado momento no passado, já que a gente está falando de negação. Uma ação que não aconteceu antes de um determinado momento no passado. Então, olha só. Só que aqui eu tenho a questão do quê? Ó, they hadn't had. Aí é o que eu até coloquei, não coloquei na cor correta, perdão. Aqui nessa última frase,
Eu deveria ter colocado em laranja, mas acabei não colocando. They hadn't had a foreign holiday, ou na verdade eu gostaria até de ter colocado a palavra vacation aqui, porque a ideia é o que? É férias. A palavra holiday, ela também é férias, mas ela também significa feriado no inglês americano. E vacation seria as férias no inglês americano. E holiday seria as férias no inglês britânico. Então, they hadn't had a foreign holiday until this summer. Então, aqui, eu nem estou usando passado simples, na verdade. Aqui eu estou só usando a estrutura de passado perfeito. Isso que deveria estar em laranja, como eu comentei para vocês. They hadn't had. Então, eles não tinham tido. E o que significa esses dois had? Não se confunda, tá? O primeiro had aqui, junto com a negação, é o verbo auxiliar, certo? E ele vai ter essa tradução de tinha. E aí, essa questão do had aqui já é o meu verbo principal, que também é assim que se escreve, que é o nosso tinha também. E aí você vai ter essa situação acontecendo, onde você tem o had duas vezes, sendo que o primeiro, ele é auxiliar, e o segundo sempre vai ser o verbo de ação. Então, they hadn't had a foreign holiday or vacation until this summer. Então, eles não tinham tido umas férias estrangeiras até este verão. Então, assim, até este verão, essa situação não tinha existido. Muito bem? Aí, nessa frase aqui, no caso, não tem simple past, e sim past perfect. Essa aqui, toda ela está no past perfect, tudo bem? Vamos para a próxima. Before. Como eu falei lá para vocês, também muito utilizada, inclusive lá no início das nossas frases, eu usei bastante o before, que significa antes. Então, ele indica que o evento aconteceu antes do que outro. Um evento aconteceu antes do que outro. Ou seja, she had already finished her work before her boss arrived. Ou seja, ela já tinha terminado o trabalho dela antes que o boss dela, que é o chefe, tivesse chegado. Antes que o boss dela, que o chefe dela chegasse. Muito bem? Então, a primeira ação, a ação em laranja. Ela já tinha terminado o trabalho dela antes de o chefe dela chegar. Muito bem? Então, esse before é antes. Já o after é o contrário de before. After significa o quê? Significa depois, diferente de antes, tá? E a galera ainda confunde muito. Tem muita gente que acha que before é depois e o after é antes, porque tem essa brincadeira entre essas duas palavras. Mas não se confunda, before é antes e after é depois. Então, usado para expressar uma ação que aconteceu depois de um evento. He left the party after his friends had gone home. E aí eu até esqueci aqui de colocar a frase no roxo. Nessa primeira frase aqui, ela deveria estar em roxo, tá? Não coloquei em roxo, mas você consegue ver a estrutura. He left the party, ele deixou a festa, foi embora da festa, depois que os seus amigos, his friends, had gone home, depois que os amigos dele tivessem ido para casa. Então, a primeira ação que aconteceu foi justamente a ação que veio depois da palavra after. Por que a primeira ação? Porque a palavra after é depois. Então, depois que essa ação aconteceu, que essa ação tinha acontecido, aliás, isso aqui aconteceu depois e essa situação aqui aconteceu antes. Aí eu fiquei até chateada agora, porque se eu tivesse colocado na cor, talvez vocês estivessem compreendendo mais, mas eu acho que vocês estão compreendendo. Porque essa questão aqui, he left the party, está no passado simples. Passado aqui, ó, left, meu verbo no passado, que é o verbo to leave. Então, ele está aqui no passado, é um verbo irregular. E a segunda situação é sujeito a his friends had gone, no passado perfeito, tinham ido para casa. Muito bem? Vamos para a próxima. By the time, que, na verdade, é também usado muito no lugar de when.
when, by the time significam a mesma coisa. Só que by the time, ele é mais específico, ele está querendo te dar mais ênfase, na verdade, na situação. Então, quando usamos a expressão by the time no passado perfeito, ela implica que a ação foi completada antes de um ponto específico no passado. Então, by the time we reached the theater, ou seja, quando nós chegamos no cinema, inclusive eu traduzo também muito para quando, by the time, quando, na hora que nós chegamos ao cinema, quando nós chegamos ao cinema, no momento que nós chegamos ao cinema, que foi uma ação que aconteceu depois dessa aqui. The movie had already started. O filme já tinha começado. The movie had already started. Então, a ação em laranja aconteceu primeiro e depois a gente chegou ao cinema. Muito bem? A palavra by sozinha também é muito utilizada e ela é usada para especificar uma deadline no passado quando uma ação foi completada. Então, veja bem o que você tem aí. He had finished the report by the end of the day. Então, eu uso esse by junto com outras situações. Ó, the end of the day, que é no fim do dia. Então, ele tinha terminado... inclusive, esse deadline que eu falei aí é um prazo final. Então, ele tinha terminado o relatório dele by the end of the day, ao fim do dia. Então, essa situação já tinha sido terminada, finalizada ao fim do dia. Essa situação aí com o passado perfeito. E você perceba que eu não tenho passado simples nessa frase. Ela só tem passado perfeito. Que eu também posso usar uma frase só com passado perfeito, só que ela tem que ter um contexto para poder fazer sentido. Aí também usamos com a palavra ever, que vocês já conhecem bastante. Então, a gente tem aqui o ever e o ever since. Mas a palavra ever sozinha eu não coloquei aqui, mas ela indica aquela questão de você querer saber se a pessoa já teve alguma experiência na vida, aquela questão do nosso já sobre experiências, enfim, que a gente viu lá no presente perfeito. Então, he asked me if I had ever been to Germany. Ou seja, ele me perguntou, foi a segunda ação no passado. A outra ação no passado é essa aqui, porque ela deveria ter vindo antes mesmo de ele me perguntar se eu já tinha estado na Alemanha alguma vez na minha vida. Ele perguntou se eu já tinha estado na Alemanha, se eu tivesse ido na Alemanha alguma vez na minha vida. Muito bem? Ever since é usado para expressar que uma ação começou no passado e continua até os dias atuais. Ou seja, she had loved music ever since she was a child. Então, perceba aí que você tem essa questão do passado simples aqui. Ela era uma criança e a situação, she had loved music ever since. Então, ela adorava música desde criança. Ela adorava música, she had loved music. A gente traduz assim, ela tinha adorado música, fica um pouco estranho. Então, assim, você vai adaptar, às vezes, a sua tradução. Por mais que o tempo verbal seja bem mais fácil que o presente perfeito, na hora da tradução a gente ainda dá, às vezes, tem que dar uma pensada, porque tem que fazer sentido no português. Então, vai ficar muito mais interessante você traduzir. Ela adorava música desde criança, ou seja, ever since. É apenas uma forma de você falar desde. Então, esse ever você não traduz. Você, na verdade, só vai traduzir o since. Since, que é o nosso desde. É só para dar uma enfatizada que é desde criança que ela era apaixonada por música. E temos a próxima, que é o already, que a gente até já viu aqui em algumas frases, que é o nosso já. Só que esse já é uma coisa assim mais corriqueira. Você só quer saber se a pessoa já teve aquela situação ou se ela já fez algo que você já esperava. Não é uma questão de já teve experiência ou não. É um já normal. Muito bem? Se bem que em alguns casos, no presente perfeito, ele é usada como a questão de você
ficar impressionada de uma ação já ter sido finalizada, porque você não esperava. Então, already é usado para expressar que uma ação aconteceu antes de um momento específico no passado. They had already booked their tickets before the concert was announced. Ou seja, eles já haviam reservado seus ingressos, já haviam reservado seus ingressos, tanto faz, antes do show ser anunciado. Então, frase no laranja é no passado perfeito, no past perfect, e a frase em roxo é no passado simples, usando o to be no passado simples, tá? Just. Esse just é usado para indicar que uma ação aconteceu imediatamente antes de outro evento no passado. Esse just, ele vai ter essa ideia de que acabou de acontecer, tá? É usado para indicar que uma ação aconteceu imediatamente antes de outro evento no passado. She had just left the house when it started to rain. Ou seja, ela tinha acabado de sair de casa quando começou a chover. Então, o ato de ela sair de casa aconteceu bem antes, né? Mesmo que seja um pouquinho antes, mas aconteceu antes de ter começado a chover. Ela já foi precavida, já tinha levado a sua umbrella, o seu guarda-chuva aí para não pegar a chuva. Muito bem? E aí, na nossa próxima, a gente tem o never ou never before. A expressão never before, e basicamente never before, enfatiza que uma ação nunca aconteceu antes de um determinado ponto do passado. É uma forma de você negar sem usar o not. Você sabe disso, que eu já falei isso para vocês. O never você pode usar com a ideia de negação, sim, porque ele vai dizer que isso nunca aconteceu, então é uma negação. I had never seen such a breathtaking sunset. Ou seja, eu nunca tinha visto um pôr do sol de tirar o fôlego. Ou I had never before seen such a breathtaking sunset. Que é a mesma coisa. Eu nunca tinha visto antes. Aí, no caso, você coloca o antes aí, né? Porque o before vai dar essa ideia de antes. Eu nunca tinha visto antes um pôr do sol de tirar o fôlego. Ou eu nunca tinha visto antes. Os dois desembocam na mesma ideia. Previously. Previously é aquela questão de que, previamente, é usado para indicar que uma ação ocorreu antes de um evento no passado, que é óbvio aqui no passado perfeito. He had previously worked at a different company before joining ours. Inclusive, essa questão aqui eu não coloquei nem em roxo, eu coloquei em azul, porque não estaria nem no passado simples, né, essa frase. Por isso que eu coloquei em azul. Então, ele tinha trabalhado previamente em outra companhia diferente antes de se juntar à nossa. Então, antes de se juntar à nossa, ele já tinha tido uma experiência em uma outra companhia. He had previously worked. Então, a gente trabalha aqui com o verbo worked, que é um verbo no verbo regular, por isso que eu só acrescentei o ed e o meu had sempre aqui nas minhas frases com passado perfeito. Let's practice. Muita informação, né? Muita informação, muita coisa. Mas eu acho que o básico vocês realmente já entenderam. Que o passado perfeito é aquela ação que aconteceu antes de uma outra ação também no passado. E a gente tem aí, choose the correct sentence that uses the past perfect tense. Então, você vai escolher aí a sentença correta que usa o passado perfeito corretamente. A sentença que usa o passado perfeito corretamente. Então, nós temos aí várias situações e vocês conseguem olhar e já conseguem dizer que a letra C não é, porque a gente tem o will aqui, nada a ver com o passado perfeito. A letra D também não é, porque a gente tem o verbo to be aqui, não tem nada a ver. Are, going to, o verbo to be no presente, não tem nada a ver. E o going to, na verdade, não é presente, é futuro, imediato. Aqui a gente tem o presente contínuo, então C, D e E não é. Fica entre A e a B. E o que determina que a A é a resposta correta? He had finished his work before the deadline. Porque aqui a gente na B tem o she had studied. Esse study está errado, ele tinha que estar studied. Ele tinha que estar desse jeito para poder ser uma frase no passado perfeito. Então, sujeito mais o had, que é fixo para todo mundo, mais o verbo no participo passado aqui, regular o ED, his work before the deadline. Ele tinha terminado o trabalho dele antes do prazo final. E na próxima, para a frase, eu limpei a casa quando eles chegaram.
Tenho todas aqui as minhas alternativas e qual delas ficaria corretinha para a gente usar com o passado perfeito? Olhem bastante aí e você já consegue imaginar que a letra A e a letra E não é porque não temos o meu auxiliar do passado perfeito. Então, não pode ser nem a letra A nem a letra E. Entenderam? Então, vocês vão ficar com qual letra? Letra D. I had cleaned the house when they arrived. Perdão que esse T aqui tá aqui erradinho, não tinha que estar aqui, foi erro de digitação. Mas, fora isso, está tudo correto. Eu tinha limpado a casa quando eles chegaram. Eu preciso do had, eu preciso do meu verbo clean com ED, porque ele é regular. E eu preciso de uma outra frase aqui no passado simples, que é quando eles chegaram. E as outras eu não posso usar, porque aqui ó, tá tudo passado perfeito e dentre outras coisas. O tempo tá curto, mas vocês sabem que a gente tem que usar a letra D como correta. E na última parafrase, quando eles chegaram, eu já tinha limpado a casa. Qual seria o correto aqui? Quando eles chegaram, que é a ação no passado simples, eu já tinha limpado a casa, é a ação mais antiga no passado perfeito. Porque eu já tinha limpado a casa, já tinha acontecido antes de eles chegarem, que também estava no passado. A resposta correta aqui seria a letra A. When they arrived, I had already cleaned the house. Cleaned the house. Por que I had already? Porque esse already é o nosso já. Bem, nem sempre eu preciso colocar esse already na hora de traduzir português. A gente tem essa questão de falar, quando eles chegaram eu já tinha limpado a casa. E você nem precisa usar esse already às vezes no inglês para você traduzir assim para o português. Se ela não tivesse assim, eu praticamente também já traduziria. Eu tinha limpado a casa. Mas é interessante porque aqui eu estou pedindo com already, né? Então você já teria que ter noção de que tinha que ser essa letra A aqui. Tudo bem? Então, passado simples aqui, passado perfeito nessa minha última frase. Fiquem aí as nossas referências. Muita informação eu sei, mas o passado perfeito é bem simples. A gente se vê na nossa aula de review. See ya. Bye, bye.